6 horas e 52 minutos, tem repórter chamando de fora do Rio. Atenção! Recife, na linha comigo. A justiça decretou a prisão do cantor Gustavo Lima. O sertanejo pode ser localizado e encaminhado ao sistema prisional a qualquer momento. Gustavo Lima é alvo de uma operação contra a lavagem de dinheiro e prática de jogos de azar. Trata-se daquela operação que já levou para a cadeia uma outra figura conhecida, a influenciadora e advogada Deolane Bezerra. Recife chamando. Eu vou direto para lá com a repórter Juliana Nascimento, que tem informações ao vivo. Boa noite, Juliana. Muito boa noite, Hernani, para você, a todo mundo que está ligadinho na programação. Operação Integration, a terceira fase dela, que foi desencadeada aqui em Pernambuco, em São Paulo, Paraíba e mais outros estados, movimentando boa parte do Brasil com essa operação que tem Deolane Bezerra como uma das presas, a advogada criminalista, empresária, influenciadora, com mais de 21 milhões de seguidores somente em uma rede social. E agora essa decisão da juíza Andréa Calado, da 12ª Vara, que pegou a todos nós de surpresa. Eu te explico por quê, meu amigo. Porque hoje a juíza está no Ministério Público do nosso estado. Na quarta-feira passada, a Polícia Civil concluiu o inquérito e entregou para o Ministério Público. O Ministério Público deu vistas, uma olhada minuciosa, porque são muitas páginas em relação a essa operação, são 22 pessoas indiciadas e a indicação foi que medidas cautelares diversas, diferentes das prisões preventivas, fossem adotadas em relação às mais de 10 pessoas presas nessa operação, prisões preventivas. Então, a nossa expectativa aqui em Recife era: será que a juíza Andréa Calado vai acatar essa indicação do Ministério Público ou será que ela vai manter essas prisões preventivas? E ela não somente dispensou essa indicação do Ministério Público mantendo as prisões preventivas, como também indicou a prisão de mais 2 pessoas, tá? Uma dessas pessoas, o cantor Gustavo Lima, que no processo aparece com o nome de registro, o Nivaldo Batista Lima, que é o cantor Gustavo Lima. Então a gente está falando de uma pessoa muito popular, um dos principais nomes expoentes da música sertaneja do nosso país, né? Com mais de 45 milhões somente em uma rede social. Então imagina a proporção que essa informação, né, vem causando, não somente aqui em Recife, mas em todo o país, né? Na internet é o nome mais falado agora, Gustavo Lima, que ninguém sabe o destino dele. Ele ontem esteve no Rock in Rio, festival que acontece no Rio de Janeiro, né? Hoje a informação é que ele estaria já em Miami, na casa dele. Essa informação não é confirmada. Fato é que a Interpol, né, auxilia toda a deflagração dessa operação desde o início, tá? Desde o início a Interpol foi acionada e continua sendo acionada, e o nome de Gustavo Lima estaria nessa lista vermelha, né, de busca da Interpol por foragidos. Bom, mas o nome dele não é nenhuma novidade, Hernani, visto que lá no comecinho, no início do mês, vários bens foram apreendidos, entre eles uma aeronave que estava registrada no nome de uma das empresas do cantor Gustavo Lima. Ele até chegou, né, com muito bom humor a se pronunciar na rede social dele, dizendo que deixa o bebê descansar em paz, algo desse tipo ele falou, né, dizendo que a aeronave havia sido vendida e que ainda não tinha sido mudado o nome de registro, né, o nome da propriedade da aeronave, tá? Falou com muito bom humor e seguiu a vida normal, é tanto que ontem ele esteve nesse festival, né, muito conhecido no mundo todo, e aí teria viajado. Bom, a defesa do cantor Gustavo Lima enviou uma nota, e eu quero aqui ler alguns trechos dessa nota, que diz o seguinte: ressaltamos que é uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos pela defesa do cantor e que não serão medidos esforços para combater juridicamente uma decisão injusta e sem fundamentos ilegais. A inocência do artista será devidamente demonstrada, pois acreditamos na justiça brasileira, tá? A nota segue falando sobre a inocência de Gustavo Lima, porque eles já haviam, né, se pronunciado a respeito desse avião, mas qual é a novidade nisso tudo? É que quando a Polícia Civil concluiu esse inquérito enviando para o Ministério Público, né, e depois para
a indicação do Ministério Público para a juíza Andréa Calado, que é quem está decidindo a respeito desse processo, foram apontadas mais delegações de Gustavo Lima. E aqui eu quero ler trechos da decisão da juíza, quando ela aponta várias transferências de dinheiro, né, transferências duvidosas, ela chama dessa forma, né, das empresas investigadas no processo para o cantor Gustavo Lima. Então a gente tem várias transações aqui, ó, 5.750.000 em 14 Pix, né, ou seja, transações feitas partidas, né, de formas partidas. 1.350.000, depois a gente tem 200 mil, ou seja, transações somando aí valores milionários para o cantor Gustavo Lima, seja de forma direta ou indireta, por meio das empresas que ele tem. Além disso, aponto aqui uma outra relação de Gustavo Lima em relação a duas pessoas que são indiciados no processo e que estão foragidos desde o início. Pessoas que viajaram para a Grécia com ele para comemorar o aniversário do cantor e que, quando o cantor retornou no avião, no jatinho dele, essas pessoas ficaram na Europa e continuam foragidas. Então, a juíza Andréa Calado entendeu que o Gustavo Lima estaria ajudando essas pessoas, né, e prejudicando a investigação, prejudicando a justiça. Ela diz ainda o seguinte: é fundamental ressaltar que, independente da condição financeira, ninguém pode se furtar à justiça. A riqueza não deve servir como escudo para a impunidade, nem o meio de escapar das responsabilidades legais. A aplicação da lei deve ser equânime, assegurando que todos, independentemente de sua posição social ou econômica, respondam por suas ações. A tentativa de se eximir das consequências legais por meio de conexões financeiras é uma afronta aos princípios fundamentais do Estado de Direito e à própria noção de justiça. Então tá aí a juíza Andréa Calado, que mais uma vez, repito, refutou, né, afastou as indicações do Ministério Público de Pernambuco, mantendo as prisões preventivas e decretando mais 2 novas prisões, entre elas a do cantor Gustavo Lima. Hernani? Obrigado, Juliana Nascimento. Daqui a gente vai continuar acompanhando essa história, até porque ele pode ser localizado e preso, inclusive fora do Brasil a qualquer momento, sendo trazido na sequência para o nosso país, em especial para Recife. Olha, eu estava acompanhando aqui detalhes da investigação e tem um ponto curioso, porque parece que o foco central do que pega o Gustavo Lima é uma empresa chamada Balada Eventos. Essa companhia teria como sócia uma outra empresa administrada pelo Gustavo Lima, né? O Nivaldo Batista Lima, nome verdadeiro dele, não o nome artístico. Então, parece que essa empresa do Gustavo Lima, que é sócia da Balada, movimentou mais de 8 milhões, somente ela, mais de 8 milhões. E aí a grande questão é a seguinte: esse dinheiro é fruto do quê? Publicidade? De uma sociedade da qual ele não gostava de divulgar? Enfim, tudo isso tem que ser apurado, gente. Pode haver um grande mal-entendido? Pode, mas há indícios que levaram a justiça a decretar a prisão, indícios de crime, por isso a prisão. E fundamentalmente, a questão dele ter saído do Brasil, isso ajuda, de certa maneira, a justiça a ter um entendimento de alguém que está querendo escapar e levando pessoas ligadas ao processo, ou seja, dando fuga a terceiros. É um problema sério. O Gustavo Lima, de qualquer forma, vai ter muito trabalho em 2 esferas nos próximos dias aí. Uma delas a criminal realmente, porque tem um mandado de prisão contra ele, então advogados vão ter que atuar. E a outra é a esfera da reputação, provando ser inocente, caso essa seja a realidade, ele terá que trabalhar muito para colocar a imagem de volta no lugar. Enfim, só o tempo dirá o que de fato há por trás disso, que é uma história bem esquisita para uma figura que fatura bastante com a própria arte, isso é. 7 horas e 1 minuto no Rio.